Olá, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Educação Digital. E hoje nós vamos falar de ações de escolas inovadoras, mais precisamente desse vídeo de uma escola em específico. Mas antes de eu começar a falar dessa escola, já deixa o like aqui no vídeo, também já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, para vocês estarem aí recebendo todo o material que a gente vem produzindo nesse universo da educação, tá? Então, bora pro vídeo. Então, gente, eu quero falar de uma escola que, apesar de não ser próximo da nossa realidade aqui do nosso país, né? Mas é uma escola que me inspirou muito em algumas questões e que eu me deparei pela primeira vez no livro da Jane, A Realidade em Jogo. Já falei aqui da Jane no vídeo do Kahoot, dá uma olhadinha no vídeo do Kahoot também, tá? E o que eu queria falar, essa escola ela se chama Quest to Learn, é uma escola pública de Nova York. E eu queria falar aqui uma frasinha, abre aspas, para Jane, quando eu me deparei pela primeira leitura sobre essa escola, para vocês entenderem mais ou menos do que se trata, né? Então, abre aspas aí para Jane, ó. É um ousado projeto para escolas públicas que não mostra como a educação pode ser transformada para envolver os estudantes tão integralmente quando eles se envolvam com seus videogames prediletos. Então, gente, quando eu li isso pela primeira vez, eu pensei, opa, peraí, tem uma escola que consiga um engajamento desse dos alunos? E daí eu comecei, obviamente, terminei o livro, e depois que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o que é a ideia dessa escola, né? E a própria Jane, ela faz uma classificação dessa escola no formato de jogo, porque a escola é baseada em jogos, tá? Aí podemos ter jogos digitais e jogos não digitais, vamos usar essa expressão. Mas ela classifica como jogos de realidade alternativa. Então é criado uma espécie de realidade em que aquela escola tem vários objetivos, metas e principalmente de trabalho em conjunto. Então é muito interessante, eu queria falar um pouquinho dessa escola para vocês aqui, para gerar também mais curiosidade a partir daquela leitura que eu tinha feito, tá certo? E se vocês quiserem também saber um pouquinho mais do que são jogos de realidade alternativa, deixa aí no comentário do vídeo que eu faço um vídeo aí pra gente falando um pouquinho do que é esses jogos de realidade alternativa, tá certo? Bom, o que a escola define, né? O que a escola vai entender, qual é o princípio dessa escola, né? Primeiro que eles vão dizer que nós definimos jogos como sistemas cuidadosamente projetados e dirigidos, baseados em narrativas, estruturados, interativos e envolventes. E de que forma isso ocorre? Pelas minhas pesquisas, isso ocorre pela integração de um corpo docente, de profissionais e também de design de jogos. Então, pessoas que são especializadas em criar jogos. E essa interação acaba criando esse ambiente colaborativo, desafiador e que lida muito bem com o erro, lida muito bem com o fracasso também. Então, são aspectos bem interessantes para a gente visualizar nessa questão da escola, porque a gente também tem que pensar que a escola tem que ser um ambiente seguro para o erro. Essa é uma das questões que a gente mais fala hoje em dia, que a escola precisa ter esse ambiente seguro para o erro, tá? Bom, essa cofundadora, uma das cofundadoras da Castellane é a Kate, né? É a Kate Salentequimbas, é isso aí o nome dela. E ela que faz as principais comunicações, se vocês procurarem por alguns vídeos aí, vocês vão encontrar algumas falas dela. E é óbvio que existiram barreiras quando foram implementar, principalmente quando se pensava numa escola baseada em jogos, em que as crianças, se imaginava que as crianças iam chegar e ficar no PS4, no seu Xbox, enfim, ia ficar num videogame praticamente ali só jogando. E não é bem essa a verdade, nem de perto a realidade, né? E daí a escola apresenta aí 7 princípios básicos que eu vou trazer aqui para vocês, né? Todos são participantes. E quando falam todos, inclusive professores, comunidade, quem está envolvido, todos são participantes dessa realidade alternativa que acaba sendo criada nessa escola, né?
Então todos acabam participando. E automaticamente já acaba se interpretando uma coisa que a gente fala muito na escola, que o sucesso é de todos, assim como o fracasso é de todos. Mas isso é tratado aqui de uma forma tão peculiar que isso acaba sendo implícito. É natural essa percepção de que esse sucesso é de todos, ao mesmo tempo que esse fracasso é de todos. E eu vou chegar para falar sobre fracasso porque é uma coisa importante da gente mencionar. Existe um desafio constante. Por que existe um desafio constante? Quando a gente pensa nesse jovem que está atrelado a essa realidade virtual, que tem muita motivação externa e que tem um feedback imediato, muitas vezes, ele precisa ser desafiado constantemente. Claro, lembrando também daquela questão do Mihaly, lá da teoria do flow, que é importante a gente equilibrar esse desafio, né? Quem não viu ainda, quem não entende um pouquinho da teoria do Mihaly, dá uma olhadinha de novo no vídeo do Kahoot que eu falo um pouquinho sobre isso, ou deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo falando só sobre a teoria do flow, tá? A gente pode fazer uma produção só sobre isso. Continuando, então, um desafio constante de forma equilibrada, tá? E a aprendizagem acontece fazendo. Então, aquela muito da questão da cultura maker, que também está muito em evidência na educação, e daí que também está dentro desse cenário de uma escola baseada em jogos, tá? Então, é uma questão de manter essa cultura maker com os alunos também, de fazer, né? Aí entra uma outra questão que o feedback é imediato e contínuo. Essa é uma das grandes dificuldades que eu vejo na educação em geral, de dar esse feedback imediato para todos de forma contínua. E eles acabaram criando uma estrutura de planejamento e de execução de atividades em que esse feedback acontece de forma imediata. Estamos falando de uma geração de estudantes que está constantemente adaptada a esse feedback imediato das coisas. E eu acredito que ter um pouco disso na escola é uma questão importante também para que a escola consiga também falar a mesma língua que esse estudante, né? Então, ter esse feedback imediato e contínuo acaba sendo importante. E daí, o fracasso é formulado como iteração. O que a gente quer dizer com iteração? Com repetição. Vamos tentar sintetizar aqui o significado dessa palavra, né? Então, toda vez que ocorre o fracasso, esse fracasso ele é refletido, ele é reformulado e o grupo que está envolvido naquela atividade acaba repetindo as ações até que se consiga aí alcançar o sucesso. Se eu for fazer um paralelo com um jogo eletrônico qualquer, com fases, em que eu sou derrotado num ponto e eu volto para um ponto da fase, ou até para o início da fase e eu fico repetindo até conseguir essa conquista, é um pouco dessa ideia. É esse fracasso que não é um fracasso que me desmotiva, mas é um fracasso que tem um feedback imediato, mostra onde eu errei, o que eu preciso consertar, melhorar, e eu acabo repetindo as ações até que eu consiga ter um sucesso. Então, muitas dessas ações são feitas de forma coletiva, né? Então, os grupos determinam um determinado conteúdo, algo que eles pretendem desenvolver e acabam evoluindo nesse sentido num formato de jogo, tá? Então, o aprendizado dessa escola é todo baseado em jogos. Alguns digitais, outros não, reforçando essa questão. Tudo está interconectado, então isso é uma questão muito relevante porque é de fácil acesso para as famílias, eles conseguem conversar, então tudo está interconectado, todas as ações têm um reflexo em algum ponto da escola, do processo de ensino-aprendizagem deles, então essa interconexão com tudo, ela é super relevante. E ele é lúdico, né? Acaba parecendo uma brincadeira. E o lúdico para a criança é uma ferramenta importante para o aprendizado. A gente não pode desconsiderar o lúdico como algo irrelevante no processo de ensino-aprendizagem. Então, esses são 7 princípios aqui que valem muito a pena a gente dar uma olhada, verificar o que a gente consegue talvez aí trazer para as nossas realidades, porque eu não estou falando aqui, é óbvio que é uma escola que apesar de ser pública, mas que tem um investimento, foi pensada, tá, bem estruturada, não é uma escola nova, tá? Não é uma escola que surgiu agora por esse cenário de pandemia, já é uma escola que vem trabalhando dessa forma há muito tempo, tá? Então ela já está aí, acredito que mais de 10 anos já atuando dessa forma, e o quanto esses princípios são importantes. Daí eu jogo aqui a pergunta para vocês, né? Desses 7 princípios que estão aqui, quais deles talvez a gente conseguiria trazer para a nossa realidade para poder falar uma língua mais próxima do nosso aluno de hoje, né? De 2021. Como que a gente poderia estar conversando melhor com eles? E daí eu queria trazer um exemplo de uma atividade
E eu achei extremamente interessante e que reforça muito dessas questões, né? E de que a gente hoje fala de um ensino híbrido, principalmente, de como que às vezes a gente conseguiria fazer isso. De novo, claro que aqui tem uma estrutura, tem recursos, mas é um exemplo muito bacana de se observar, né? Então, basicamente, o aluno vai para a escola, né, faz essas atividades em grupos, desenvolve habilidades, competências ali naquele universo, né, naquela realidade alternativa, mas ela acaba não cessando ali naquele momento. E uma das atividades que são propostas cria-se um avatar, né, para esse aluno, que se comunica com ele através do celular ou de outros dispositivos que eu não sei exatamente qual escola usa, né? Gostaria muito de conhecer pessoalmente essa escola, vamos deixar passar toda essa questão de pandemia, quem sabe a gente não consegue estar lá presente para conhecer a estrutura e todos os mecanismos, mas enfim. Ah, o que acontece? Através desse mecanismo de comunicação, que pode ser possivelmente um celular, esse avatar se comunica com o aluno em casa, e esse avatar ele é programado para aquele conteúdo, para aquelas habilidades que foram desenvolvidas naquela semana ou naquele dia, e ele começa a questionar coisas que o objetivo, o jogo do aluno é responder a essas questões como se estivesse ensinando alguém aquilo que eles conseguiram aprender no ambiente escolar. Isso daí também a gente pode fazer aquele paralelo de uma forma muito simplória, tá, gente? Vamos lá, muito simplória, com o que o próprio Vygotsky fala lá, de que o ensinar também é uma forma de aprender, né? Então, quando eu ensino, eu também estou aprendendo. Então, também consegue fazer esse paralelo, e daí também aí acaba se tornando um ensino híbrido e que vai para dentro da casa. A tarefa acaba sendo algo muito mais dinâmico, lúdico, e que realmente existe uma intencionalidade, e entra naquela questão que a gente falou também da participação voluntária. Ele está afim, o aluno quer fazer aquilo ali, ele está sendo desafiado. Então, isso também tem um valor muito grande, tá? Então, gente, é claro que não estou dizendo que é a escola perfeita, longe disso, tá? Eu estou querendo trazer um exemplo de escolas que estão pensando diferente, agindo diferente, e que a gente pode sim ter um olhar para essa escola e começar a pensar em como que a gente vai trazer para as nossas realidades. Então, eu coloco aqui o desafio para vocês, como que a gente conseguiria trazer talvez um desses princípios, ou até todos eles, para as nossas realidades. E também já coloca aqui se vocês acreditam que a minha escola ou que tem algum projeto que vocês considerem inovador. E aí, quem sabe a gente pode bater um papo, eu entro em contato com vocês para a gente poder conversar e talvez fazer um vídeo aqui contando a experiência de cada um de vocês. A ideia é essa, esse quadro de fazer escolas e ações inovadoras, tá bom, gente? Meu muito obrigado, até a próxima e valeu!